Mas o texto que nós temos a Mateus 4, o versículo 12 até ao 15, é um texto bem no início do Evangelho. As coisas estão a acontecer ainda bem numa espécie de embrião no ministério de Jesus. Alguns textos que vão mais ou menos juntos, por exemplo, se vocês lerem o Evangelho de João, há também uma preparação feita através de João Batista, que vem anunciar primeiro uma mensagem de arrependimento e que alguma coisa nova estará para acontecer. O Evangelho de Mateus mostra isso também. Nós temos o batismo de Jesus através de João Batista. Depois temos o início do capítulo 4, com Jesus tentado. E então depois, a partir do versículo 14, nós temos este texto que queremos ler hoje. É um texto bastante interessante. E eu gostava que, ao lermos o texto, pudéssemos notar aqui algumas divisões. Nós temos uma primeira introdução ao tema que nos dá uma boa base bíblica para o que vai acontecer a seguir, que é o versículo 12 até ao versículo 15. Depois nós temos uma ação propriamente dita de Jesus, que nos é narrada do versículo 17 até ao versículo 23, e o próprio versículo 23 e 24 como que já são uma conclusão do ministério de Jesus. E eu vou ler, o texto diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai, o seguiram. Deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e procurando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Bastante interessante a forma como Mateus faz esta breve explanação do um princípio, digamos, do ministério de Jesus. Eu queria considerar com vocês alguns pontos aqui bastante importantes. Primeiro, a base da Escritura em que tudo isto está a acontecer. É só o primeiro momento, a primeira introdução, então, que Mateus nos dá. O versículo 14 diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Então, há um momento em que, de facto, João Batista está a batizar, no Rio Jordão, em vários lugares. Jesus vai lá. Aliás, alguns discípulos de João Batista tornaram-se depois discípulos de Jesus. Jesus é batizado. Através de outros evangelhos temos a confirmação das declarações de João, indicando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aí depois, então, o que é que acontece? Temos aqui um período de tempo que Mateus não relata nada, mas sabemos que João sim foi preso e mais tarde veio a ser decapitado, mas na altura em que João é preso, então diz aqui que Jesus foi para a Galileia. Só para ter uma noção geográfica, o local onde João batizava estaria ao sul
no fim do Rio Jordão, mais perto do Mar Morto, portanto relativamente perto de Jerusalém, e a Galileia fica mais ao norte. Então talvez uma viagem a pé de 3 dias, mas quando Jesus percebe que João Batista é morto, significa que há tensões religiosas e políticas que estão a acontecer. E Jesus retira-se para a Galileia. Jerusalém era um centro político e um centro religioso. O templo estava lá. A classe religiosa de saduceus, fariseus, sinédrio, todos esses que tinham autoridade religiosa na nação, era em Jerusalém que se encontravam. Também a ideia do poder político, apesar de haver procuradores de Roma e governadores em outros lugares, mas Jerusalém acabava por ser igualmente importante. Galileia era uma zona mais calma, mais pacata, digamos assim. Então Jesus vai para ali, aliás ele era de Nazaré. Lemos também que Jesus deu início ao seu ministério no Evangelho de João em Caná, província também da Galileia, e então aqui temos a informação que ele se desloca e vai... ele vai então para Cafarnaum. E este primeiro ponto, o que nós notamos é que o ministério de João Batista tinha terminado. Ele tinha sido como um precursor daquilo que haveria de vir. No Evangelho de João, lemos que quando ele é interrogado, quem és tu? Ele apenas responde citando o profeta, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ele identifica-se como alguém que vem preparar caminho, corações para aquele que haveria de vir. E agora temos que Jesus chegou. E esta ideia da Galileia, ela tem um significado bastante interessante neste contexto. A Galileia ela estava no norte. Se formos ao tempo da história, ela fazia parte do Reino do Norte, quando o reino se dividiu, onde havia várias influências pagãs. Aqui, ela é chamada Galileia dos Gentios, e o texto citado será Isaías 9:2, que lemos assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A reputação de Galileia ser uma terra de profetas, onde havia proximidade com Deus, não era grande. Se recordarem, quando o Sinédrio está reunido acerca de Jesus e que irão fazer, alguém diz, tenham cuidado com este homem. E eles dizem, mas da Galileia há algum profeta? Da Galileia vem alguma coisa boa? A resposta era, não, porque era um local de gentios, não era aquele povo santo, sagrado de Deus como Jerusalém. Mas aqui o próprio profeta já está a dizer que desse ambiente desprezado, desorientado, e possivelmente havia várias nações e culturas ali, no ambiente da Galileia, assim, aí a luz iria resplandecer. Esse povo que estava em trevas viu grande luz, e Mateus, ao relatar-nos isso, ele está-nos a preparar que aquilo que está a acontecer não é uma iniciativa de Jesus. Jesus não se está a deslocar para a Galileia, para Cafarnaum, por ter medo porque João Batista foi preso. Não é medo, não é prevenção, não há uma iniciativa dele porque lhe dá mais jeito ou porque ali há pessoas que se calhar são mais interessantes do que em Jerusalém. Mas o que está a acontecer é para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ou seja, a mensagem principal que nós temos aqui é que esta movimentação de Jesus não é uma iniciativa dele, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Não é uma coisa de improviso que aconteceu na altura. É algo que o Senhor já tinha falado antes através do profeta Isaías. E esta é a primeira coisa que nós temos aqui no Evangelho de Mateus. A palavra de Deus cumpre-se. O facto de Jesus agora estar na Galileia e iniciar ali
o seu ministério, que lemos em João com as bodas em Caná, que é na Galileia, não é um caso aleatório, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, as coisas estão a acontecer pela vontade de Deus, pela ordem de Deus, e o que Jesus está a fazer é dar cumprimento à palavra do Pai. E esta é a primeira parte neste texto que mexe comigo. Se eu me identifico como discípulo de Jesus, e se a vida de Jesus era orientada segundo a palavra do Pai, será que eu não deveria ter a mesma atitude e deixar que a minha vida seja orientada pela palavra de Deus e não pela minha inteligência, pelas minhas emoções, pelas reações diante de atitudes dos outros? O que está a orientar e a motivar a minha vida? Ambições pessoais? Desejos? Porque os outros fazem de uma maneira, então eu vou fazer outra? Esta expressão, e queria deixar isto claro, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Esta expressão não é a causa, no sentido de a reação de Jesus foi esta, mas é apenas para nos localizar num tempo. Quando o ministério de João termina e ele é preso, o ministério de Jesus dá início e ele vai para a Galileia. E esta movimentação de Jesus estava prevista na palavra de Deus. E temos aqui uma introdução: Galileia dos gentios. Ou seja, aquilo que estava a acontecer não era apenas para uma etnia, para um povo religioso especial para Deus, seria para todas as famílias da terra. Quando o Senhor se revela a Abraão em Gênesis 12, Deus chama Abraão, que era um pagão, um gentio. Lemos em Josué que a família de Abraão adorava outros deuses. E o Senhor chama, revela-se a ele. E diz no versículo 3 do capítulo 12: em ti serão benditas, ou em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E chegado aqui a Mateus, nós vemos que Jesus está a ir para a Galileia dos gentios. E como é que o Evangelho de Mateus termina? Rapidamente nós podemos ler Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E talvez podemos ver aqui entre os gentios, ou de todos os grupos étnicos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa então que nós temos aqui é o cumprimento da palavra de Deus. O que está a acontecer é esta ideia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, conforme diz João. Deus enviou o seu Filho ao mundo e o seu Filho reconhece que é enviado e está a cumprir a missão que o Pai lhe confiou. E esta ideia de enviar, ela é discutida por Paulo. Paulo tem uma argumentação muito interessante. Se nós aqui estamos a ler Mateus, ele faz uma descrição. Paulo levanta uma série de complicações e problemas. Paulo é difícil de ler, mas Romanos 10, o versículo 9 até ao 15, eu queria que vocês fizessem esta leitura. É bastante interessante a maneira como Paulo escreve. Ele faz primeiro uma declaração no versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós cremos nisto? Eu acho que não creio. Ok. Eu não sei se eu tenho que perguntar outra vez ou marcar consulta no otorrino amanhã, porque não ouvi nada. Nós cremos nisto? Creem? Vocês creem que é verdade que se pessoas com a sua boca confessarem Jesus como Senhor, e se no seu coração pessoas crerem que Deus ressuscitou dos mortos, essas pessoas são salvas? Creem nisso? Sim? Sim.
Uma pergunta: quantos de vocês esta manhã antes de sentar testaram os bancos a ver se estavam a funcionar ou não? Alguém abanou o banco a ver se eu vou sentar e ele cai? Ninguém fez isso? Sabem porque é que não fizeram isso? Porque vocês creem nos bancos. Vocês creem nos bancos. Vocês não desconfiam dos bancos. E vocês entregaram o peso do vosso corpo aos bancos, sem cuidado nenhum. De outra maneira, estou a dizer que vocês todos sentaram-se descuidadamente. Se o banco estava solto, e às vezes eu fazia isso na escola, tirávamos todos os parafusos das carteiras e ficava só a estruturazinha montada. O colega na aula seguinte que se encostava, caía tudo. Estou a confessar os meus pecados. Mas sabem, vocês sentaram-se porque na vossa mente há uma ideia que está interiorizada em vocês, que os bancos são seguros. Por isso ninguém os testou. E a pergunta que eu quero fazer é se na vossa mente está tão interiorizado a mesma verdade que se alguém confessar Jesus Cristo como Senhor e crer que Jesus o ressuscitou do morto, ele é salvo. Se isto está tão interiorizado em vocês que afeta a vossa maneira de viver, como os bancos são sólidos e aguentam com o vosso peso. E eu receio que nós acreditamos muito mais na verdade dos bancos aguentar com o nosso peso do que na verdade a palavra de Deus, que se alguém crer e confessar é salvo. Porque o primeiro afeta a nossa vida e eu sento tranquilamente no banco, mas ao segundo de anunciar o Evangelho eu atrapalho-me todo, eu tenho medo, eu tenho receios, eu encravo, eu tenho uma encrenca de problemas para levar o Evangelho. E a minha vida não está motivada para isso. E Paulo faz perguntas. Se isto então é verdade, primeira pergunta, aliás ele ainda faz uma afirmação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Duas coisas são necessárias: crer e confessar. Mas Paulo levanta uma questão, mas eu vou tentar andar aqui mais rápido. Ele diz depois mais à frente: mas como crerão naquele de quem nada ouviram? É verdade que se crerem e confessarem são salvos, mas como é que eles vão crer se não ouviram? E como é que eles vão ouvir se ninguém pregou? E como é que eles vão pregar? Como é que alguém vai pregar se não for enviado? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quando nós chegamos de novo a Mateus, e eu espero que ninguém esteja perdido, o que é que nós lemos no versículo 17? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino está próximo, porque está próximo o reino dos céus. O que é que Jesus está a fazer no versículo 17? Ele está a pregar. Voltando ao texto de Paulo, ele está a pregar porquê? Lembra-nos da sequência das perguntas que Paulo faz? Voltando do fim para o início, ele diz: como pregarão se não forem enviados? Porquê que Jesus está a pregar o Evangelho? Porque ele foi enviado. Todos vocês sabem João 3,16. Podem dizer? Deus amou o mundo que deu o seu Filho, ele enviou. Para quê? Para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha vida eterna. A iniciativa de Deus em relação a nós, seres humanos, no nosso estado de perdição por causa do pecado, a iniciativa de Deus é enviar. Deus deu o primeiro passo. Deus sempre dá o primeiro passo. Quando Adão pecou, Deus deu o primeiro passo. Não foi Adão que disse: Deus, onde estás? Eu fiz asneira. É Deus que diz: Adão, onde estás? Depois, no capítulo 4, o que acontece com Caim é Deus que dá a iniciativa. Porque é que tu estás zangado, estás carrancudo, Caim? Se fizeres bem, vais ser aceito. E depois de ele cometer um homicídio planeado,
que tudo indica isso no texto. É Deus que diz onde está o teu irmão. Deus sempre tem iniciativa e Deus enviou Jesus. Jesus está a pregar porque Ele é enviado e segue a sequência, porque Ele prega, as pessoas ouvem e arrependem-se e têm vida eterna. E notem que esta missão de Jesus, ela é repetida, nós vemos no versículo 17, então, que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. E aqui temos uma mensagem semelhante à de João Batista, que ele pregava um evangelho de arrependimento e um batismo de arrependimento, mas tem uma coisa nova que Jesus está a dizer: o reino dos céus está próximo. Não apenas alguém que vinha, que essa era a mensagem de João, mas o próprio reino de Deus estava próximo. E termina este texto, Mateus, com o versículo 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além de Jordão, numerosas multidões o seguiam. Notem que o ministério de Jesus não fica restrito à zona da Galileia, mas começa a ter uma zona muito mais abrangente, onde o tal mundo dos gentios está incluído. No início lemos que ele pregava o arrependimento. No fim do texto nós notamos que não há apenas pregação, há ensino e há um cuidado das pessoas nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Jesus não apenas vai dizer: arrepende dos teus pecados e quando morreres vais para o céu. Ele ensina-os, quer que eles cresçam no conhecimento da verdade e atenda às necessidades físicas, às suas dores emocionais, espirituais. Não é apenas a redenção da alma, mas Jesus está preocupado com a pessoa em todo o seu ser completo, com todas as suas dimensões da vida. E isto é um alerta para nós também. Se Deus enviou Jesus para cuidar dos seres humanos criados à imagem de Deus, o que o Senhor tem dito a mim e a ti, para o cumprimento e o crescimento do reino dos céus. Depois, no versículo 18 até ao 22, temos um texto bastante interessante. Eu vou pedir aqui a vossa paciência, ver se me conseguem acompanhar num exercício. O texto, ele narra coisas que vamos dizer que podem acontecer naturalmente numa dimensão humana. Então nós notamos no versículo 18, Jesus está a caminhar junto ao mar da Galileia. E notamos também no versículo 21 que ele passa adiante. Então, tanto no versículo 18 como no 21, Jesus está-se a movimentar. No versículo 18 ele caminha junto ao mar da Galileia, no versículo 21 ele passa adiante. Ok, como Jesus estava a movimentar, há coisas que são naturais. E vemos que no versículo 18 ele vê dois irmãos. E no 21, quando ele passa adiante, há uma coisa também que acontece. Ele vê outros dois irmãos. Então, estão a ver o quadro como Mateus está a escrever? Jesus está a movimentar-se nos dois versículos e nos dois lugares ele vê dois irmãos e depois adiante vê outros dois irmãos. E quando ele vê os irmãos não estão a comer gelados, não estão sentados na esplanada junto ao mar da Galileia. No versículo 18 eles estão a lançar redes ao mar porque são pescadores. Os outros dois irmãos do versículo 21 estão no barco na companhia do pai a consertar as redes. Ok? Se eles estão no barco na companhia do pai a consertar as redes, a minha mente vai dizer, provavelmente, são pescadores também. Ok? Então é muito interessante que Jesus está a movimentar-se, vê irmãos, e os quatro irmãos, digamos assim, os dois do versículo 18 e os dois do versículo baixo, são pescadores. Está tudo tranquilo, não há problema nenhum. É normal andar na praia e ver pessoas, e as pessoas que estão na praia são pescadores.
Estamos todos bem, podemos ir à Nazaré, eu ia à Praia da Tocha, ia ser um quadro típico, pescadores na praia com os ares das redes. Tudo normal. E chama-os, diz o versículo 21. E no versículo 19 temos, disse-lhes. Outra vez alguém anda na praia, desculpem-me a repetição, vê irmãos, os irmãos são pescadores e falam com eles. É normal, eu fazia isso. Depois, tem uma parte que não aparece em mais lado nenhum, que é a mensagem que Jesus diz aos discípulos, aos 2 primeiros irmãos. Essa não é repetida. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. 2 frases verbais muito curtas. Sigam-me. Podemos entender como um convite ou uma ordem e uma promessa, uma comissão, uma tarefa. Eu vou-vos fazer pescadores de homens. Agora, no meu entender, isto sai fora do comum. O que é ser pescador de homens? Estamos a falar em alguém pôr redes ou anzóis e apanhar pessoas na praia e depois tornarem-se canibais. O que é ser pescador de homens? Sabem, nós estamos num plano perfeitamente humano. Um homem caminha na praia, Jesus. Homens estão a trabalhar que são pescadores. O homem caminha na praia, fala com os homens que estão a trabalhar. Tudo isso é o plano humano. Mas o convite feito deixa de ser dentro do plano humano. Porque passa a ter uma promessa de que a missão da vida daqueles homens que cuidavam de peixes para a sua própria subsistência vai passar a ser cuidar do reino dos céus e salvação de pessoas. E deixamos de lidar com uma dimensão meramente temporal e humana e passamos a lidar com uma dimensão eterna. Porque estes homens que são pescados vão perdurar para a eternidade e fazer parte do reino dos céus. E 2 linhas depois voltam-se a repetir. Versículo 20, que é o primeiro caso. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E temos o versículo 22. Então eles, no mesmo instante, ou imediatamente, que é a mesma palavra, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Notem que há aqui um deixar do cuidado humano, da preocupação humana, para abraçar um projeto do reino de Deus. E essa disposição é imediata. Se Deus tinha falado, através de Isaías, que a Galileia dos gentios, os confins de Zabulão e Naftali iriam ter a luz, deixem pôr as coisas neste quadro, e o filho obedeceu ao pai e veio e foi à Galileia dos gentios, ele, a luz. Estes 4 irmãos, quando ouviram a mesma palavra do mesmo Deus, encarnado agora, obedeceram prontamente. E as suas tarefas para a sua subsistência, os seus relacionamentos familiares, levaram uma mudança grande, porque eles igualmente obedeceram à palavra de Deus. Deixaram tudo e seguiram. E de repente os horizontes deixam de estar naquele plano humano das nossas atividades diárias, dos nossos relacionamentos familiares, dos nossos valores, dos nossos prazeres, dos nossos interesses, e de repente o olhar deixa essa dimensão e passa a olhar para aquilo que Jesus pregava, o que era o reino de Deus, dos céus. E em vez de eu juntar tesouros para o meu reino, passo a juntar tesouros para o reino de Deus. Sabem que tesouros são esses? Os homens peixes pescados. A missão de ser pescador de homens. E então depois o texto termina com o resumo que nós já lemos. Esse cuidado não é apenas uma missão desnorteada ou desorientada de andar a anunciar as verdades de Deus e esperar que Deus trate das pessoas.
Não, mas é um cuidado que vai desde a dimensão da alma, ajudá-los a crescer no ensino, cuidar deles em todos os seus aspectos físicos e humanos. Foi isso que Jesus fez. Mas, queridos, e esta não é uma missão que o Pai deu a Jesus, ou que Jesus deu a estes 4 irmãos. Porque quando nós chegamos ao fim do Evangelho, temos mais do que os 4 irmãos, e Jesus diz aos seus discípulos, que já lemos: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Este chamado é para mim e é para ti. E a pergunta que fica é: até que ponto eu tenho estado a obedecer à palavra de Deus? Jesus obedeceu à palavra de Deus? Mateus é cuidadoso a dizer que sim. O que está a acontecer, diz Mateus, não é medo porque João foi preso. Não é porque a praia da Galileia o clima é mais agradável que na cidade turbulenta de Jerusalém. Não. É para que se cumprisse a palavra do Senhor. O relato que temos aqui de Jesus pregar o arrependimento, de Jesus chamar estes homens, de Jesus cuidar destas pessoas, é para que se cumprisse a palavra de Deus em Isaías 9. É o que está a acontecer neste texto. E quando os discípulos deixam tudo imediatamente e seguem Jesus, é para que se cumpra o convite de Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram tudo, deixaram os seus interesses e seguiram Jesus. Deixaram o seu próprio reino e passaram a valorizar e a preocupar-se com o reino de Deus. Nós conhecemos as Escrituras e cremos nelas. Cremos? Sim. Tenho que marcar a consulta na segunda-feira do otorrino. Cremos? Sim. Ok. Cremos quando diz: buscai. Tenho que ir mesmo ao médico. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E depois todas as outras coisas, o teu reino vai ser acrescentado. A questão é se eu creio tanto nesta palavra que vai mudar a minha vida, como eu creio no banco que aguenta o meu peso esta manhã. E há uma diferença em eu saber o versículo de cor, ou eu crer profundamente na verdade que esse texto diz. Se vocês quiserem saber o versículo de cor, é fácil. Repetem o versículo muitas vezes. Se têm dúvidas que isto funciona assim, quando tiverem oportunidade, vão a uma loja de animais. Perguntam se eles têm daqueles papagaios que falam. Não é mocho. Sabem, o mocho não fala, mas tem uma atenção tremenda, fica lá com aquele olho grande, não é? E se a gente movimenta, ele movimenta tanto com aquela atenção, dá a volta até às costas. Mas não fala, presta atenção, mas não diz nada. Papagaio já melhora, já fala. Se disser o versículo todos os dias a um papagaio, ele vai aprender o versículo. Acham que sim? Mas ele crê no texto? Não. Ele vai querer continuar a comer a sua comidinha de girassol e a sua preocupação. E às vezes eu fico a questionar-me. Se Deus olha para mim como um ser humano, às vezes se calhar Deus olha para mim e eu sou um papagaio. Sabe, fala, mas não crê. E não crê porque não vive de acordo com o que fala. Tu crês que o Senhor te tem chamado para te envolveres no seu reino? Crês isso? A melhor maneira de nós sabermos se queremos ou não queremos é olharmos para a semana passada.
Olha para o mês passado e vê como geriste as tuas finanças. Onde é que está incluído o reino de Deus nelas? Vê como geriste 24 horas em cada dia. E vê como é que está o reino de Deus nessas 24 horas diárias da tua semana passada ou do mês passado. Olha para as tuas capacidades, as tuas habilidades, os teus talentos, os teus dons espirituais e vê como é que tu usaste cada um deles no reino de Deus a semana passada, o mês passado. Se a coisa ficar em branco ou muito reduzida, talvez a gente deve se colocar na categoria eu sei, mas não creio. Sei, posso ensinar isso, mas não creio. Porque a minha vida da semana passada ou do mês passado não tem isso lá presente. Seria igual a vocês chegarem aqui esta manhã e dizerem que queremos nos bancos que aguentam com o nosso peso e ficarem todos de pé. Por via das dúvidas, não é? A gente quer que o banco aguente, mas vá-se lá saber. Então é melhor ficar em pé. E nós temos precisamente este raciocínio em relação ao reino de Deus. Cremos em toda a verdade. Dizemos nós, mas vá-se lá saber, é melhor eu continuar a cuidar do meu reino e das minhas coisas. E sim, orar para que outros cuidem do reino de Deus. Isso eu vou fazer. Mas queridos, o que temos aqui é missão. Uma missão que o Pai confiou ao Filho. Uma missão que o Filho está a desempenhar e está a confiar a discípulos. E sabemos no fim do Evangelho de Mateus, e o texto que casualmente digo eu, mas não foi casualmente. Podes ler o texto que leste há pouco, em Atos. O texto que casualmente o nosso irmão leu, que é o seguimento. É um convite tremendo para nós nos envolvermos nesta missão, que não é nossa, mas é uma missão de Deus. Eu não sei, tu é que disseste no início. É Atos, sim. É o testemunho de Pedro. E notem que Pedro faz uma alusão ao texto que estamos a ler hoje. Certamente a troca de olhar junto do barco possivelmente estaria na mente de Pedro quando ele disse essas palavras. Podes ler? Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ok, deixa-me ir interrompendo. Notem, Deus não faz diferença de pessoas. Não há judeus, não há gentios, não há crentes, não há descrentes, não há denominação daqui, não há aquela religião, não há aquele grupo étnico nem o outro. Galileia dos gentios tem lá toda a gente. Continua. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e aceitável. Ok, em qualquer Nação. Eu não sei se Pedro tinha a noção que existe Portugal. Eu acho que não. Pedro não sabia que havia Portugal. Diz? Mas notem quando a maneira que Pedro diz, em qualquer nação. Inclui nós aqui hoje. Porque esta palavra não é apenas reduzida àquele tempo, mas prolonga-se no espaço e no tempo. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel e no centro do Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Nós conhecemos a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. Este é o texto que lemos. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo aquilo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro.
A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e que bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe missão. E temos aqui uma síntese do Evangelho. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e comissionou Pedro e a mim e a ti para anunciarmos o Evangelho. E nós temos duas possibilidades hoje. Ou damos cumprimento à palavra de Deus, como Jesus fez, como estes 4 irmãos fizeram, ou podemos continuar a dizer que queremos, mas não fazemos. Queremos convidar a ficar em pé e a orarem. A maneira como cada um de nós pode envolver no reino de Deus é diversa. Alguns têm capacidade para falar, outros, quando falam, é uma grande chatice. São como Moisés, apesar de boca, precisam de um Arão que fale por eles. Alguns têm boa maneira de gerir dinheiro e arranjam dinheiro facilmente, outros não conseguem fazer isso. Todos nós temos muitas capacidades, meus queridos. Alguns têm vontade de ir, outros têm vontade de dar, outros têm vontade de dar, de orar, mas de alguma maneira Deus chama-me, convida-me, a mim e a ti, para nos envolvermos no reino dos céus, a anunciar este Evangelho da paz. Conforme lemos em Atos, Jesus fazia o bem a todas as pessoas. Não é apenas falar, é a nossa atitude com os outros, sejam com quem eles forem. São seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que foram afetados pelo pecado e precisam de alguém enviado por Deus que chegue ao pé dessas pessoas. Podem morar aqui perto de vocês, podem morar num outro lugar, mas precisam que alguém vá e lhes anuncie este Evangelho da paz. Que Deus quer que, de alguma maneira, eu e vocês estejamos envolvidos nesse projeto, nesse processo completo de levar o Evangelho. Queria convidar a ficar um tempo e orares ao Senhor. Fala com Ele, como é que tu te podes envolver. E assume esse compromisso com Cristo, com Deus, hoje, aqui e agora. Senhor, eu quero agradecer-te porque tu enviaste alguém a falar-me de ti. Eu quero agradecer-te, Senhor, também que tu enviaste alguém a cada um de nós esta manhã aqui a falar de ti, do perdão que há em ti, a salvação que há em Cristo, que podemos ter os nossos pecados perdoados e ter paz contigo. Dou graças, Senhor, porque tu enviaste alguém. Querido Deus, eu peço que cada um de nós possa ouvir estas palavras que Jesus disse a estes 4 irmãos, para seguirem, para irem e fazer a mesma coisa, levar esta mensagem do reino, do Evangelho, a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas, Senhor. Que nós possamos responder positivamente. E quando também aquelas palavras que Isaías, eis aqui, envia-me a mim. Que nos dês graça, Senhor, para dizer sim ao chamado que tu nos fazes, seja qual ele for. Em nome de Jesus. Amém.